Vamos começar aqui nosso próximo espaço, né? A nossa convidada aqui já chegou. Só apresentar ela. A nossa palestra ela vai ser Florestas hoje e no futuro, né? Estamos com a Luísa Maria de L. Viegas. Ela é doutora em Ecologia e Evolução, atualmente pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e atua na avaliação do impacto da ação do homem na biodiversidade e nos ecossistemas, com enfoque também em mudanças climáticas e vertebrados ectotérmicos, né? Vou passar aqui a palavra para ela começar a apresentação. Sinta-se livre e realmente bem tranquilo para fazer a apresentação, Luísa. Espero que todo mundo aproveite bastante esse espaço e podem já mandar algumas perguntas também. Vamos ficar aqui de olho no chat. Luísa, você está escutando? Pronto, agora sim. Agora estamos escutando. Ótimo. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa, então, parabenizo vocês também. Como o Bruno falou, foi o Bruno, né, que falou? Como o Bruno falou, eu sou pesquisadora, né, de pós-doutorado na Universidade de Maryland e a minha linha de pesquisa é voltada para mudanças climáticas, para avaliar o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade, com enfoque em florestas tropicais. Então, eu fiz aqui uma apresentação para vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está aparecendo para vocês? Creio que sim, né? Beleza. Então, vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho, né, do que são as florestas, né, hoje e no futuro, num contexto de mudanças climáticas, mas também trazendo um pouco de um assunto atual aí, né? A gente está no meio de uma pandemia e isso está tudo relacionado. E ao longo do dia da palestra aqui eu vou explicar o porquê. Então, começando, né, a discussão, né, os tópicos principais vão ser quem são as florestas na fila do pão, né? Quais são as principais ameaças às florestas hoje e no futuro, o impacto na biodiversidade e o futuro, né? O que pode vir a acontecer. Então, começando, quem são as florestas na fila do pão, né? A gente tem hoje florestas ao redor do mundo, né? Essas florestas elas estão principalmente nessas regiões que vocês conseguem ver nesse mapa aqui. A gente tem as florestas tropicais, como a que a gente tem no Brasil e na África, e aqui também na região da Oceania. A gente tem as florestas subtropicais, as florestas continentais temperadas, as florestas boreais, né? E como vocês podem ver aqui nesse gráficozinho de pizza, as duas maiores florestas são da Rússia, que é uma floresta boreal, e a do Brasil, né? Que engloba aí a Amazônia. Eu vou fazer um panorama geral, né? Eu vou falar das florestas como um todo, mas eu vou dar um enfoque maior à Amazônia. Vocês vão entender o motivo, mas principalmente porque a gente, além da gente estar no Brasil, né? Quer dizer, eu não estou no Brasil, mas eu sou brasileira. Além disso, a Amazônia ela tem um papel, né, mundial aí nas questões climáticas. Então, eu vou chegar lá. Mas é importante a gente ter em mente, né, que a gente tem muitas das nossas florestas estão dentro de áreas protegidas, né? 18% delas, com mais de 700 milhões de hectares. Então, isso ao redor do mundo, né? Considerando aqui, em relação à Amazônia, por exemplo, uma boa parte da Amazônia está dentro dessas áreas protegidas que englobam unidades de conservação e terras indígenas, né? E se vocês notarem aqui nesse gráfico, a maior área protegida por tipo de floresta, elas são as florestas tropicais, principalmente, que são essas de cobertura de árvore perene e folhosa, tá?
Então, isso aqui, principalmente, as florestas tropicais, elas estão dentro dessas unidades de conservação, né, que são as áreas protegidas. As florestas, elas têm uma importância muito grande para a biodiversidade, né, porque a gente tem a maior parte da biodiversidade dentro das florestas. A gente tem em espécies arbóreas mais de 60 mil espécies, e o Brasil é o líder, né, com o maior número de espécies de árvores, não só de árvores, mas considerando as árvores, o Brasil está em primeiro lugar também. Então, a gente tem aí a maioria dos países com uma diversidade muito grande de espécies, são todos países que têm florestas, né, em seu território. Para além das árvores, a gente tem 390 mil plantas vasculares dentro das espécies, sendo que 60% delas estão em florestas tropicais. Né? A gente tem 144 mil fungos descritos, né? Só que a gente já sabe que existe e que isso seria algo em torno de 7% da diversidade provável. Então, a gente teria aí milhões e milhões de espécies de fungos a serem descobertas, né? A serem descritas ainda. Além disso, a gente tem pelo menos 1.300.000 invertebrados descritos, a maioria insetos, e cerca de 70 mil vertebrados descritos. Toda essa biodiversidade ela está conectada, né? Então, os organismos eles se interconectam entre si e eles são responsáveis pela manutenção do ecossistema. As florestas elas têm esse ecossistema, esse sistema fechado. Então, toda vez que a gente interfere nessas florestas, a gente acaba alterando esse sistema de alguma forma, né? E a gente também tem os sistemas humanos que estão associados a essas florestas. Então, a gente tem, por exemplo, cerca de 86 milhões de empregos que são relacionados às florestas. Eu botei a foto de exemplo aí, no caso, o meu emprego, que é justamente fazer ciência e trabalhar com florestas. Mas quando eu falo nesse número grande de empregos, eu digo também pessoas que dependem diretamente da floresta para a manutenção da sua subsistência, tá? Além disso, a gente tem cerca de 8 bilhões de visitas feitas às áreas de proteção todos os anos, ou seja, o turismo o turismo ecológico, né, principalmente, está muito relacionado às florestas, né? E a gente tem 90% das pessoas que moram 90% das pessoas que vivem em extrema pobreza, elas dependem das florestas para sobreviver. Então, as florestas têm um papel importantíssimo na manutenção dessas populações também, né? Aí, como exemplo, tem uma comunidade ribeirinha, né? As 3 fotos são de autoria minha, durante um trabalho de campo que eu fiz, né? Alguns dos trabalhos de campo que eu fiz enquanto cientista, enquanto bióloga, né? Mas a gente tem isso não só no Brasil, mas ao redor do mundo, tá? Esses números, eles não são restritos ao Brasil, esses são números mundiais. E aí a gente vem falar da Amazônia, né? Por que a Amazônia é especialmente importante, né, para o mundo? Quando a gente fala de floresta e fala de mudanças climáticas, né, basicamente o que acontece é que a Amazônia ela mantém, né, ela é responsável pela manutenção do sistema climático da América do Sul e, consequentemente, tendo uma grande importância mundial. Então, se vocês conseguem ver aqui nesse esqueminha, a gente está numa faixa aqui, né? A América do Sul, ela está numa faixa onde a gente tem o deserto aqui do Atacama, certo? Aí tem aqui a Amazônia. Então, nessa faixazinha aqui, a gente tem um deserto. Aí, seguindo essa mesma faixa longitudinal aqui, a gente tem outro deserto da Namíbia aqui, Kalahari. E nessa mesma faixa, a gente tem outro deserto, tá? Que são os desertos da Austrália, né? E aí, se você notar também, a gente tem Madagascar no meio dessa faixa, que não é um deserto, é uma ilha extremamente florestal. Mas voltando para cá, a gente tem a Amazônia. A Amazônia, ela é responsável por um fenômeno chamado de rios flutuantes. Eu vou explicar no próximo slide o que são esses rios. Mas por conta da Amazônia estar aqui,
a presença dela aqui é que impede que essa faixa aqui desse quadrilátero afortunado chamado não seja um deserto, né? A gente tem aqui o Cerrado no meio do caminho, a gente tem parte da Mata Atlântica também no quadrilátero, a gente tem o Pantanal, a gente tem os Pampas, isso tudo dentro desse quadrilátero que, caso a Amazônia não existisse, não teria essa diversidade de climas que a gente tem, né, dentro dessa área. Então, vamos lá. Os chamados rios flutuantes, eles são um sistema, né, que a Amazônia proporciona, que basicamente funciona da seguinte maneira, né? Se inicia através da água do mar, que evapora ali próximo à região equatorial, né, por conta do calor e tudo mais, essa água evapora. E aí a floresta atrai, a presença da floresta nessa região, ela atrai a umidade para dentro do continente. E aí quem já foi, quem conhece a Amazônia de perto, sabe que chove todo dia e só tem 2 estações no ano, né? Que é quando chove todo dia ou quando chove o dia todo, né? E isso se dá justamente por conta dessa umidade que vem ali, né, da região oceânica. E juntamente ali dos processos que envolvem a evapotranspiração das árvores e tudo mais. Essa umidade, ela vai seguindo, né, o caminho aí da América do Sul, mas ela chega aqui e encontra os Andes, certo? E aí, quando ela encontra os Andes, ela cai em forma de chuva, né, e ela ajuda a formar a cabeceira do Rio Amazonas. A umidade restante, que não precipita nessa região, ela segue o caminho, né? Batendo nos Andes, ela volta e ela vai, em seguida, né, irrigar todo o centro-sul do país, não só do Brasil, mas também de todo o continente. E é isso que faz com que essa região não se torne um deserto, porque a tendência seria, né, essa umidade aqui, ela seguir. Essa umidade que evapora, ela não entraria no continente e não faria esse ciclo, né, chamado de rios flutuantes, se a gente não tivesse a Amazônia atraindo essa umidade para dentro do continente. Então, esses rios flutuantes são extremamente importantes para a regulação do sistema climático da América do Sul, né? E a partir do momento que ela tem esse impacto tão grande em um continente, ela, consequentemente, vai ajudar a regular o sistema climático global, tá? Mas a Amazônia, né, e assim como muitas outras florestas, mas focando aqui na nossa realidade e na importância da Amazônia, ela tem diversas ameaças, ela sofre diversas ameaças. E, principalmente, essas ameaças são relacionadas ao desmatamento, tá? Então, os grandes causadores do desmatamento, tanto na África, quanto na América Latina, quanto na Ásia, vocês vão ver aqui que é a agricultura comercial e a agricultura de subsistência. São os principais causadores do desmatamento das florestas como um todo, tá? Falando aqui da África, eu acho que eu vou falar um pouquinho melhor de Madagascar daqui a pouco, mas vale ressaltar que hoje Madagascar a biodiversidade de Madagascar é uma das mais ameaçadas do mundo por conta da agricultura e da perda de hábitat. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aí, quando a gente vai para a questão dos causadores da degradação florestal, né, a gente tem aí outros itens também surgindo. Então, além do desmatamento, né, a gente tem a degradação da floresta, não intencional no sentido de, tipo, não tá tirando para colocar gado nem nada, mas ela acontece por conta principalmente da exploração de madeira, né, e do carvão vegetal aqui no caso da África, tá? No caso da América Latina, a gente tem o fogo descontrolado, que é uma consequência do desmatamento e da agricultura, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Então, o principal fator da degradação florestal no mundo inteiro é a exploração de madeira, né? E a agricultura, basicamente.
E aí, quando a gente traz essa realidade para a Amazônia, né? Então, as principais ameaças da Amazônia são a agropecuária, a extração de madeira e a mineração. Tá? Esse mapa aqui em cima, ele mostra o avanço, né, do desmatamento no bioma. E vocês podem ver, né, que esse desmatamento está aqui nessa região bordeando, né, o centro-oeste, né, e o nordeste do país. Essa região é chamada de Arco do Desmatamento. Tá? E essa região, ela basicamente, a lógica é a seguinte: o desmatamento, né, a expansão da agropecuária, ela se iniciou no sul do país e se estendeu para o centro-oeste, né, onde a gente tem o Cerrado, que foi praticamente dizimado já, o bioma está completamente destruído, a gente tem manchas e tudo mais, não chega a ser que nem a Mata Atlântica, que é também um dos biomas mais afetados, que a gente já perdeu cerca de 83% do bioma, mas o Cerrado está caminhando para isso, né? E aí, com a expansão cada vez mais da agropecuária, né, essa expansão está entrando pela Amazônia, né? Isso historicamente, o que acontece é que a Amazônia ela é vista como um grande vazio, né, econômico que deve ser explorado. Esse discurso ele vem desde a ditadura militar, mas muito antes disso, né, desde o descobrimento, que a gente olha para as nossas matas, desde a invasão, né? Descobrimento é um termo já não muito utilizado. Desde a invasão dos portugueses, né, no Brasil, a gente vê esse olhar para a nossa biodiversidade, para a nossa natureza, como um olhar de exploração, muito mais do que de apreciação e de interação, né? Então, quando a gente fala aí de agropecuária e de mineração e de extração de madeira, principalmente, né, isso vai invadindo aí a Amazônia desde a parte mais continental, mais interna do país, né, até a parte mais interior da floresta, que é mais difícil de ser acessada, né? Até hoje é difícil da gente acessar. Então, a gente vê aqui nesse gráficozinho, a gente consegue ver, né, principalmente as principais causas, né, do desmatamento. Então, a gente tem o desmatamento com solo exposto, que é basicamente o desmatamento para a agroindústria, tá? A gente tem a cicatriz de incêndio florestal. Os incêndios florestais, eles são basicamente uma estratégia para avançar, né, essa retirada das árvores para a agropecuária, né? Tanto para a agropecuária, para a agroindústria, quanto para a pecuária de subsistência, tá? Então, são os grandes causadores aí do desmatamento e da degradação ambiental. E aí, logo depois, a gente consegue ver também, a gente tem a mineração, a gente tem o corte seletivo, né? E que são o desordenado geométrico. Isso tudo diz respeito, né, a essa invasão da agropecuária para dentro do bioma. Sim, mas e as mudanças climáticas, né? Qual a relação disso com as mudanças climáticas? Eu já mencionei a questão da importância da Amazônia enquanto floresta para a regulação do sistema, mas quando a gente fala em desmatamento da Amazônia, isso não diz respeito somente à perda de diversidade, embora seja uma questão extremamente importante e preocupante, né? Quando a gente fala em desmatamento, a gente tem diversas questões associadas a isso, né? E a questões de mudanças climáticas. Então, o desmatamento, por exemplo, quando a gente tira quando a gente muda, né, um ambiente de floresta para um ambiente sem floresta, a gente está mudando a reflexão do solo. Como é que aquele solo reflete, né, os raios solares, e isso tem um nome, que é o albedo. Essa mudança da reflexão do solo, ela leva a uma alteração no microclima da região. Então, quando a gente tira a floresta, aquele local ele vai ficar mais quente, né? Todo mundo já deve ter tido contato com uma floresta, mesmo que uma floresta urbana, né? O pessoal do Sudeste, quem é do Rio de Janeiro, tem a Floresta da Tijuca, no meio da cidade. Quem é do Norte e Nordeste tem as suas zonas de florestas também,
Eu morei durante meu mestrado no Pará e foi o melhor período da minha vida porque eu tive mais contato com esse bioma, porque foi quando eu conseguia ir para campo, né, fazer esses campos no bioma. E a gente sente uma diferença extremamente grande na temperatura quando a gente está na rua, né, no meio da cidade, e quando a gente está dentro da floresta, né? Isso é fácil da gente sentir. E dentre os diversos fatores que influenciam nisso, também estão, né, essa reflexão do solo. Não é só isso, né? Tem muitos outros fatores envolvidos, mas a reflexão do solo também ajuda, tá? Então, quando a gente tira a floresta e dá lugar a um pasto, essa reflexão do solo faz com que aquele ambiente fique mais quente, aquele microambiente fique mais quente. Aí a gente tem a mineração, né? A mineração, dentre os principais problemas da mineração, a gente tem a invasão às terras indígenas, que cada vez mais a gente tem visto isso, né? E a gente tem a poluição. Então, muita gente deve lembrar, né, dos acidentes que a gente teve com as barragens em Mariana e Brumadinho recentemente. Né? Essas barragens elas estouraram com rejeitos, né, e causaram aí esse grande crime ambiental, porque não é uma tragédia, porque não foi natural, né? E esse crime ambiental ele tem a ver com esses rejeitos que são gerados quando a gente está falando de extração de minério, tá? E isso, quando a gente insere esse tipo de problema dentro de um cenário como o da Amazônia, que tem os maiores rios do mundo, né, a maior quantidade de água doce que deságua no mar no mundo, isso é extremamente preocupante, né? Porque se a gente tem uma grande indústria de extração de minério dentro da Amazônia e um tipo de crime ambiental como esse acontece, a quantidade de água que vai ser contaminada, a quantidade de espécies que vão ser influenciadas, né, que vão ser prejudicadas é enorme, é imensurável, tá? Para além disso, a questão das invasões às terras indígenas é extremamente importante ser mencionado. Né? A gente vive um genocídio dos indígenas desde a época da invasão dos portugueses e esse genocídio é mantido até hoje, né? Só que escondido. Então, isso segue acontecendo. Agora, durante a pandemia, se intensificou ainda mais, porque os olhos estão voltados para a pandemia, estavam pelo menos até recentemente, e aí a gente tem, né, um ministro que está aproveitando disso para deixar a boiada passar, e isso inclui também essa questão da mineração, né, e das invasões. A partir do momento que o governo federal autoriza, ou pelo menos demonstra simpatia para com os invasores ilegais, né, eles se sentem no direito de invadir cada vez mais as terras, tá? Além disso, né, a gente tem o fogo. O fogo, para a limpeza das florestas, né, como eles chamam, que é quando você usa o fogo para desmatar mais rápido, né, esse fogo ele tem uma emissão muito grande de gases do efeito estufa. Né? Existe até algumas pessoas que dizem que o fogo, num curto prazo, as cinzas, né, geradas, elas ajudam a deixar a terra mais fértil, né? Então, por isso que isso é uma cultura comum, mesmo dos agricultores de subsistência, né? Não só das indústrias. As indústrias elas não fazem isso legalmente, não é permitido, mas acaba sendo feito mesmo que ilegalmente. E os pequenos agricultores, os agricultores familiares e tudo mais, acabam utilizando dessa estratégia, porque isso faz com que o solo fique mais fértil num curto prazo. Só que isso é uma coisa muito curta, né? Um curto prazo. A médio prazo, esse solo fica infértil. E é por isso que eles ficam, novamente, né? Tem ciclos de fogo. Esses ciclos de fogo são necessários porque o solo fica infértil em pouco tempo, tá? E quanto mais a gente queima, mais a gente emite esses gases do efeito estufa. A diferença dos gases emitidos, por exemplo, pela agroindústria, que eu vou chegar daqui a pouco, é que os gases emitidos pelo fogo, eles sobem para a atmosfera numa velocidade mais rápida, né? Eles são gases mais tóxicos.
a gente tem a emissão de monóxido de carbono muito grande, né? Uma emissão muito grande, e esse gás acaba subindo mais rápido para a atmosfera. Então, a monte de gás emitido pode até ser pontual, ao contrário da agroindústria, ao contrário da geração de energia. Mas é uma monte muito grande, né, de emissão, mesmo sendo pontual. E ela sobe muito mais rápido. E agora, em relação à agroindústria, né? No Brasil, a agroindústria é a maior emissora de gases de efeito estufa, junto da geração de energia, né? Então, quando a gente fala nesse sentido de maior emissão, a gente tem dois principais emissores, que são o gado e a soja, né? Então, a soja, ela é o produto mais exportado, né? E também serve de alimento para o gado. Então, o plantio de soja, ele está muito associado às emissões de gases por conta do seu volume. A gente tem um volume muito grande de produção de soja no país, porque é o principal produto de exportação que a gente tem de agricultura, né? E, além disso, ele também alimenta os gados que a gente produz. E essa produção de gado, para além das emissões de gases como o gás carbônico, né, que por conta de todo o processo industrial, o gado ele também emite muito metano por conta da fermentação entérica, né? Então, há alguns anos atrás, até se brincava dizendo que a culpa do aquecimento global era das vacas. Quando se falava isso, existia um fundo de verdade, né? A culpa não é delas. Esse tipo de criação em massa, ele só ocorre por causa da gente, né? Essas populações não são naturais. Mas os gases que as vacas emitem, né, através da sua fermentação entérica, são os gases mais tóxicos que se tem, né, que são o metano, né? E esse gás vai diretamente para a atmosfera. Então, quanto mais a gente tem, quanto maior a quantidade de gado que a gente tem no país, né, maior a emissão que a gente vai ter. E é por isso que o Brasil tem essa divisão muito 50% mesmo entre geração de energia, né, e a agroindústria. Tá, mas como isso impacta na biodiversidade, né? Quando a gente fala de floresta, a gente tem que lembrar que tem uma biodiversidade associada, né? Então, ao redor do mundo, a gente tem, né, as pressões causadas pelo homem impactando diretamente, né, na riqueza de espécies e na abundância de espécies. Então, nesse gráficozinho aqui, a gente consegue ver essa relação entre as pressões do homem, né, e o quanto que a comunidade, né, a biodiversidade se mantém intacta, tá? E aí a gente vê aqui que a gente tem uma baixa completude, tá? Ou seja, a biodiversidade se mantém, não se mantém intacta, tá? Principalmente aqui na região da Amazônia, por conta da quantidade, né, de ação antrópica que a gente tem, tá? E isso a gente consegue ver principalmente também aqui na Mata Atlântica e em outros lugares do mundo. As mudanças climáticas, elas influenciam em diversos fatores na biodiversidade, né? Agora, falando da biodiversidade como um todo, então esses fatores, essas influências podem ser diretas ou indiretas, e variam desde a gente influenciar a disponibilidade de alimento até influenciar a presença mesmo daquela espécie num ambiente cuja temperatura se modifica, tá? Então, existem espécies que não vão conseguir e já não estão conseguindo lidar com essa alteração de temperatura no ambiente em que elas vivem. E por isso elas precisam chegar aqui, né, a uma dessas 4 respostas, digamos assim, né? Então, as espécies elas podem se adaptar, o que demanda gerações e gerações para que isso aconteça, né? Adaptar genotipicamente, adaptar de acordo com a teoria da evolução. Para isso, elas precisam de gerações. Então, por exemplo, espécies cujos indivíduos duram de 30 a 40 anos,
não vai dar tempo para essas espécies se adaptarem genotipicamente. Já algumas espécies, como alguns insetos, que têm um ciclo de vida de um dia, de algumas horas, para essas espécies, muitas gerações representam alguns dias, né? Ou talvez um ano, 2. Talvez para essas espécies seja um pouco mais fácil de se adaptar, né, ao longo das gerações. Aí a gente tem a plasticidade fenotípica, que basicamente são estratégias para lidar com aquela alteração de temperatura, que podem ser estratégias comportamentais, podem ser estratégias fisiológicas, e entre outras, né? São estratégias pontuais que as espécies usam para conseguir lidar com as mudanças de temperatura. A gente tem a capacidade de migrar, né? De se dispersar. Então, isso é o que mais a gente tem visto, né? O que mais se foca na literatura que trabalha com isso, para onde as espécies estão indo, para onde elas podem ir, né, num cenário de mudanças climáticas. Então, se hoje aqui onde a gente encontra uma determinada espécie, a temperatura não está mais adequada para ela sobreviver, então ela vai tentar se dispersar para ambientes em que essas temperaturas estejam adequadas, né? Isso é basicamente toda uma linha de pesquisa, né, que trabalha com a modelagem das distribuições das espécies, né? Eu trabalho com isso também. E a gente tenta considerar diversos fatores ambientais e de fisiologia das espécies para poder tentar prever para onde elas iriam. Mas isso tem um porém, né? Que seria, por exemplo, na Amazônia, uma espécie, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e falar de um lagarto. Quando a gente fala de um lagartinho, né, que nem tem na Amazônia um lagarto chamado Chatogeco amazonicus. Ele é amplamente distribuído, mas ele é desse tamanhozinho, ele é do tamanho metade do meu dedinho. Como é que essa espécie vai conseguir ultrapassar barreiras geográficas como os grandes rios que a Amazônia tem? Ou ainda, como é que essa espécie vai conseguir migrar, né, de um lugar para outro, tendo aí uma fragmentação de hábitat causada pelo homem? Então, isso tudo é considerado na hora de se prever, né, essa capacidade de migração. E, por fim, se a espécie não consegue se adaptar, não consegue desenvolver uma plasticidade, não consegue migrar, elas acabam se extirpando localmente ou se extinguindo globalmente. Para além disso, né, a gente tem aí a questão das doenças. Então, 75% das doenças dos últimos 50 anos tiveram origem animal. E isso tem tudo a ver com a questão da fragmentação do hábitat. Quando a gente fala de desmatamento das florestas, a gente está, como eu falei antes, quebrando, né, aquele sistema que é fechado, a gente está abrindo ele. E quando a gente abre ele, a gente acaba tendo mais contato com aquela biodiversidade, que perde ali aquele sistema que ela é fechado e acaba, entre aspas, invadindo os sistemas humanos. Só que, quando na verdade a gente que está invadindo o sistema delas. E quando essas espécies entram em contato com o homem, não é só a capivara que vai andar no meio da rua, né? São todas as zoonoses que estão associadas a essas espécies que estão ali convivendo, né, de uma maneira equilibrada dentro do seu sistema. E a gente abriu esse sistema, né? Então, a gente tem aí esse ciclozinho, né, onde o desmatamento leva à perda de hábitats, que leva a novas doenças, e da mesma forma, né, o desmatamento leva às mudanças climáticas, que também levam a novas doenças. Por exemplo, existem geleiras sendo descongeladas e muitos vírus e bactérias que estavam congelados há milhares e milhões de anos estão sendo descongelados junto. E a gente não sabe qual vai ser, né, o impacto disso para os sistemas humanos, porque a gente nunca coexistiu com esses vírus, a gente nunca teve contato com eles, né? Então, só como exemplo aqui, a gente tem que 1 quilômetro quadrado de floresta desmatada, de Amazônia desmatada, equivale a 27 novos casos de malária no Brasil, tá? E aí, né, chegamos ao futuro, né? E porque eu fiz esse trocadilho com o futuro a nós pertence, porque depende da gente, né? A gente está causando aí esse desmatamento desenfreado da floresta amazônica, né? E isso, juntamente com as mudanças climáticas, com as alterações previstas para esse ambiente, né, podem levar à chamada savanização da Amazônia, que é basicamente a transformação de um ambiente de floresta num ambiente de pasto, né, num ambiente aberto, num ambiente de savana.
e isso vai ter impacto direto não só na biodiversidade, mas também, né, na nossa vida como um todo. A gente tem também, né, que os vertebrados, né, de todo o mundo os vertebrados ameaçados estão mais ou menos associados a áreas protegidas. Então, por exemplo, em Madagascar, somente 0,8% de floresta vai sobrar, né, até 2040, considerando a perda anual de floresta que a gente tem lá hoje. Sendo que Madagascar é um dos países mais biodiversos do mundo. Embora seja uma pequena ilha, né, a gente tem uma fauna muito diferenciada lá. É um ambiente que tem muitas espécies que só ocorrem lá. E a gente vai perder 99,2% da floresta até 2040, se continuarmos do jeito que estamos, né? Então, além disso, a gente tem 4.200 espécies florestais previstas de se extinguirem, né, por conta da perda de hábitat até 2040. Isso, perda de hábitat, desmatamento e tudo que está associado, né? A gente tem também, no caso dos répteis, né, esse trabalho que eu fiz recentemente, que eu publiquei recentemente, a gente vê que os répteis eles estão vulneráveis em todo o mundo e a gente consegue ver principalmente nas regiões com florestas essa alta vulnerabilidade aqui no Brasil, né, e nas regiões aqui da Austrália, também na África, a gente tem poucos dados coletados, porém temos bastante vulnerabilidade. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver os diferentes grupos de lagartos, entre lagartos, serpentes, anfisbenas, que são as chamadas cobras de duas cabeças, que são um grupo próximo aí dos lagartos e das serpentes. Esses grupos eles estão vulneráveis em todo o mundo, tá? E a gente consegue ter essa noção, principalmente nas regiões florestais. Então, uma linha do tempo aqui, né? A gente teve esse ano, né? Entre junho de 2019 e junho de 2020, a gente teve 9.595 quilômetros quadrados desmatados na Amazônia e 17,7% de aumento na mineração ilegal só durante a pandemia. Então, lembra que eu falei de 1 quilômetro quadrado equivale a 27 casos de malária na Amazônia? Foram 9.500, quase 9.600 quilômetros quadrados desmatados somente no último ano, tá? E aí, 2040 é uma previsão limite para a gente atingir o limite de 1,5 graus Celsius de aumento na temperatura média global. Tenho certeza que já foi falado isso aí nos outros quadros, né, do curso. A gente tem aí a savanização sendo prevista aí para em torno de 2050, 2060, né, essa intensificação da savanização na Amazônia. A gente tem muitas previsões de grandes grupos de vertebrados e invertebrados sendo extintos localmente, né, que é o que a gente chama de extirpação, para 2070. A gente tem novas pandemias tendenciando a surgir por conta dessa fragmentação de hábitats e também na nossa cultura de se alimentar de espécies silvestres, né? Como, por exemplo, ontem mesmo saiu uma notícia falando de uma possível nova pandemia causada por um novo tipo de H1N1, que está surgindo agora também, enquanto estamos na pandemia do coronavírus, né? E a gente tem aí para 2100 uma grande extinção global prevista, né, ao longo desses anos, e 2100 é como um ano-chave, e a gente chama isso de uma sexta extinção em massa, né? Que a gente que pode ocorrer ou não, só depende de como a gente, né, enquanto humano, vai se responsabilizar por isso. Era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje. Foi meio corrido, porque é muita informação, mas a gente tem tempo para várias perguntas, então, por favor, né, vamos interagir. Vamos lá, professora. Obrigado por aqui as perguntas. Pablo. Tá travando. Ele quer que consegue escutar? Oi.
Não estou conseguindo ouvir. Travando. Tá. Tá mexendo, entende? Carlos? Oi, professor, consegue me escutar agora? Sim. Deu uma melhorada sim. A primeira ideia do Paulo, ele queria saber por que tem uns desertos nessa faixa latitudinal que você mostrou, que cobre os desertos da Austrália, da África e o quadrilátero nosso. Essa aqui, né? Isso. Deu uma falhada no final. O que exatamente, qual é a pergunta? Ele queria saber de qual mecanismo que é responsável pela presença dos desertos ali. Ah, sim. Então, essa é uma faixa equatorial, né? É o sistema climático mesmo nessa região, né? Por conta da linha do Equador, acaba sendo mais quente nessa região. E aí, se a gente conseguir ver aqui, essa parte, né, é basicamente uma parte florestal. E ela, da mesma forma que aqui na Amazônia, a gente tem essa como se estivesse sugando a umidade para cá, né? A gente tem aqui nessa área florestal a mesma coisa, né? Sugando a umidade. E aí acaba que a região, por conta da geografia da região e também da construção dos continentes ao longo de milhares de anos, né? Desde a Pangeia até essa formação que a gente tem hoje, né? Essa região acaba que ela tem essa conformação. Se a gente pegar na época da Pangeia, essa região ela estava relacionada à região aqui, né? Que também é um deserto. Então, esse deserto era um grande deserto, tá? Na região, na época da Pangeia. E isso tem a ver com a evolução dos continentes mesmo, né? Ao longo da história geológica da Terra. Mas a presença da floresta aqui, que se manteve, né? Essa região que estava aqui também conectada com essa região da África, né? Aqui, essa região do Brasil aqui, ela encaixava aqui na época da Pangeia, né? E a gente tinha essa grande faixa florestal aqui, tá? Então, isso é uma coisa histórica mesmo. E por conta dessa quebra da Pangeia, essa região dos desertos, ela se manteve e se manteve também por conta da construção geológica. A gente tem as montanhas aqui, o Andes, né? E fazendo essa cordilheira e tudo mais. Da mesma forma, a Austrália aqui, né? Isso tudo era uma coisa só, né? Nos tempos de Pangeia. Luísa, para facilitar um pouco as conexões, eu vou ler aqui um próximo bloco de perguntas. Você prefere que eu leia só uma ou faça logo duas aqui seguidas que tem a ver com a Amazônia? Pode fazer duas. Pronto. Perguntaram aqui qual é o papel da Amazônia no balanço de oxigênio e carbono. Em outras palavras, ela é realmente o pulmão do mundo? E a Verônica perguntou através de quais mecanismos as alterações climáticas podem acelerar o processo de savanização da Amazônia? Beleza. Primeiro, a questão do pulmão do mundo, não. A resposta é não. Essa questão do pulmão do mundo, ela veio... A intenção foi boa, né? Que era exaltar aí o papel da Amazônia. Mas não é bem assim que funciona. Se a gente for considerar algum pulmão, né? Que esse termo não é muito legal, mas se a gente fosse considerar algum pulmão do mundo, esse pulmão seriam as algas, né? Espalhadas aí por todos os oceanos. Porque essas algas é que, de fato, fazem essa produção de oxigênio que teria a ver com a ideia do pulmão do mundo.
Mas a gente também tem que entender que, na verdade, o pulmão não produz oxigênio, ele filtra, né? Então, tá tudo errado nessa associação aí. Foi criada com o intuito de preservar a Amazônia mesmo, mas tá tudo errado, desde do conceito do que é um pulmão até do que seria, do que ela representaria. O papel fundamental da Amazônia é a questão das rios flutuantes e da regulação do sistema climático, né, local. Por que ela não é o pulmão do mundo nesse contexto? Todo o oxigênio que ela, entre aspas, produz, ela consome, tá? Porque a floresta ela é autossuficiente. Então, tudo que ela emite de oxigênio, né, por conta da fotossíntese, ela acaba consumindo por conta da evapotranspiração. Então, essa troca ela não tem um déficit positivo, tá? Não existe uma sobra de oxigênio para ser a produção de oxigênio do mundo, que seria o conceito de pulmão do mundo. Isso teria mais relação com as algas, né, que não precisam consumir tanto oxigênio, mas filtram, né, o oxigênio com uma quantidade maior. Então, essa sobra viria das algas. A importância da Amazônia não é essa. A importância é a regulação do sistema climático, que é, por si só, né, uma grande importância e poderia muito bem ser explorada dessa forma. Mas eu acho que talvez a ideia de trazer o pulmão do mundo veio da visualização mesmo, né, por conta das árvores. Aí já existem vários gráficos com as árvores formando um pulmão e tudo mais. E você falar em rios flutuantes, às vezes a visualização não fica tão clara, fica um pouco confuso. Então, talvez, aí eu tô, sei lá, pensando aqui alto, talvez tenha sido por isso que se criou esse mito, né? Mas é um mito, tá? Quanto à savanização da Amazônia, quando a gente fala a relação das mudanças climáticas com isso, o que acontece? A Amazônia, na faixa ali onde está a Amazônia, o que a gente prevê para o futuro é de um aumento de até 9 graus Celsius na temperatura, tá? Isso através dos modelos de circulação global que se tem disponível, de diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa. Então, através de modelagem, a gente consegue prever um futuro onde a Amazônia pode aumentar até 9 graus. A gente tem aí a média global, né, variando entre um aumento de 2 até 5 graus Celsius, dependendo da quantidade de gases, né, emitidos até 2100. Só que isso é uma média global, né? Então, a gente sabe que tem locais que vão aumentar mais, locais que vão aumentar menos. A Amazônia é um desses locais que vai aumentar mais, tá? Então, tem essa previsão de aumento da temperatura e, paralelo a isso, tem uma previsão de redução de precipitação. Então, a gente tem, né, num cenário ruim, que seria, infelizmente, o cenário mais palpável, mais realista, considerando as emissões que a gente tem hoje, considerando o comprometimento das nações, principalmente o comprometimento da nossa nação e das outras grandes emissoras do mundo, né? Lembrando sempre que o Brasil é um dos maiores emissores do mundo, está aí entre os 15 mais, né? Fica variando de colocação, mas ele está entre os 15 maiores emissores do mundo, né? Então, considerando isso, a gente tem o desmatamento, onde vai ter aquela mudança de reflexão do solo, né, alterando o albedo, alterando assim a temperatura local, né, o microclima da região. A gente tem uma previsão de uma mudança climática que vai afetar, né, a temperatura da região, aumentando até 9 graus, e a gente tem uma previsão de diminuição da pluviosidade, diminuição das chuvas da Amazônia, né? Causado por diversos fatores oceânicos e continentais, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas essa diminuição na pluviosidade, né, associada ao aumento de temperatura e à mudança de reflexão do solo e às queimadas, ao desmatamento, é isso que vai causar, né, essa savanização da Amazônia. É uma associação de fatores aí, destrutivos. Eu acho que a gente tem tempo para mais algumas 2 perguntas. A gente tinha aqui muitas mais, né? Mas vamos aqui para mais um bloco.
Tinham perguntado no início da floresta, você traz a informação de que 90% das pessoas em extrema pobreza dependem da floresta para sobreviver. E estas pessoas perderam o acesso à comida tradicional fornecida pelas florestas. Ou estão inclusos no grupo de extrema pobreza porque não produzem riquezas monetárias? E perguntaram se os sistemas agroflorestais vêm sendo incentivados no Brasil e no mundo, e qual o impacto de se adotar essa técnica nos países tropicais para as mudanças no clima. Bom, quanto aos grupos os grupos mais vulneráveis, né, que seriam os de maior pobreza. Isso é um conceito do Banco Mundial, né, é um conceito que a ONU traz também. Então, as pessoas mais vulneráveis de extrema pobreza estão associadas a esses ambientes justamente por conta de dependerem diretamente deles para sobreviver. Então, por exemplo, entrariam aí, no caso do Brasil, entrariam os ribeirinhos, entrariam os próprios indígenas, né, e pessoas que estão em situação de pobreza financeira mesmo, né? A gente tem, na Mata Atlântica, a gente tem as pessoas associadas às favelas enfim, essas comunidades. E essas comunidades, ao redor do mundo, elas eventualmente estão associadas às florestas locais, porque elas não têm dinheiro, elas não têm o aporte monetário, e aí elas encontram nas florestas uma forma de se manterem, né? É o que acontece com os ribeirinhos, é o que acontece com as tribos indígenas, né? As comunidades indígenas que são naturais desses espaços, são os povos originários, né? E isso é o que acontece ao redor do mundo. É um padrão que se repete ao redor do mundo. Mas quando falo em situação de vulnerável de pobreza, é o conceito do Banco Mundial mesmo, é o conceito monetário que está inserido aí. Quanto às agroflorestas, né? Seria interessante a gente ter esse incentivo, não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque no Brasil, né, a maior indústria de geração de lucro para o país hoje é a exportação da agropecuária, da agroindústria. Então, os sistemas agroflorestais eles não vão ser estimulados enquanto a maior parte da economia brasileira depende das agroindústrias. Não tem competitividade nisso, né? Os sistemas agroflorestais acabam perdendo. O que existe são iniciativas para tentar fazer com que os sistemas agroflorestais sejam mais utilizados, né? Então, a gente tem os fundos verdes, a gente tem o próprio Fundo da Amazônia, que foi cortado, né? Recentemente, os maiores financiadores cortaram por conta da exploração que a gente está vivendo, né? A gente está vendo aí, ano passado teve queimada, a gente tem cada vez mais desmatamento e tudo mais, então os maiores financiadores cortaram seus recursos para o fundo. Mas a ideia do fundo era justamente financiar e dar esse dinheiro para aqueles que preservam a Amazônia, né? Evitam desmatamento e tudo mais. Então, o ideal é que seja incentivado justamente para a gente poder trocar, né, a nossa economia por uma economia sustentável, né? O ideal utópico seria que a gente tivesse um governo comprometido com isso, que incentivasse os sistemas agroflorestais em detrimento da agroindústria do jeito que ela é hoje, tá? Mas não é isso que acontece, infelizmente. Luiz, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas tem mais assim, outras várias perguntas. Ele tinha duas especificamente sobre aquele bloco do Futuro a Nós Pertence. Aí você toparia esticar mais um tempinho só para a gente responder essas duas, que a gente pode fechar bem interessante com essa temática do futuro, né? Claro, sem problema. Certo, deixa eu pegar aqui. O Francisco Humberto tinha perguntado como podemos fazer para melhorar a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas amazônicos. E tinha uma outra pergunta sobre como ser otimista em uma sociedade consumista e imediatista, sem consciência ambiental, levando esse ato de geração em geração. Essa última pergunta, eu vou só fazer uma
um adendo aqui. Na primeira palestra que eu dei num congresso brasileiro, que era o Congresso Brasileiro de Herpetologia, que é o estudo dos anfíbios e répteis, né, que é o que eu trabalho, a primeira pergunta que me fizeram foi como você dorme à noite? Porque eu estava apresentando os modelos que eu desenvolvo para, né, prever o futuro das espécies e tal. Então, essa pergunta me lembrou essa primeira pergunta que eu recebi quando eu estava falando no meu trabalho. Eu vou deixar ela para responder depois. Primeiro, como melhorar a proteção, né, da biodiversidade, do ecossistema. Então, assim, enquanto cidadãos, a gente tem ações, né, diárias que a gente pode fazer, que a gente pode tomar para tentar reduzir o nosso impacto, né, no mundo, a nossa pegada de carbono, a nossa pegada ecológica. Essas ações vão desde a gente pensar em reciclagem, pensar em diminuir o nosso lixo, diminuir o consumo de plástico, até a gente pensar numa mudança da nossa forma de consumir, né? O que é o principal. Né? A gente sabendo, por exemplo, que a Amazônia que é a maior causa de desmatamento da Amazônia, a maior causa de emissão de gases do efeito estufa no Brasil é a pecuária, por que não a gente tentar reduzir o nosso consumo de carne? Né? Sabendo que a gente tem de carne, que eu digo não é só a carne, né? A gente tem todos os derivados também associados a isso. A gente sabendo que o plástico polui os oceanos, que a produção de plástico é extremamente danosa também, por que não tentar, né, evitar ficar pegando sacola plástica? Por que não tentar usar sacola retornável? Né? Sabendo que as emissões de gás carbônico provenientes do transporte também são extremamente danosas, por que não tentar dirigir menos, andar mais de bicicleta quando a pandemia acabar? Porque agora está todo mundo em casa, né? Até onde eu sei, né? Mas depois que a pandemia acabar, por que não começar a ter hábitos mais saudáveis para nós e também para o ecossistema, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que o ser humano faz parte do sistema, né? Nós somos apenas mais uma espécie dentre as 9 milhões de espécies que existem no mundo. A única diferença entre nós e eles é que nós estamos causando a extinção de todos, né? Em nenhum momento da história evolutiva da Terra, da história geológica, uma espécie foi responsável por causar a extinção de tantas outras espécies. Isso é só a gente que faz. Então, essa é a única diferença de nós e eles. Só que a gente esquece que nós dependemos deles, né? Ninguém aqui se alimenta de luz. Ninguém aqui é produtor primário, né? Todo mundo se alimenta do quê? De planta e de bicho. Né? Eu me alimento de planta, tem quem se alimente dos dois. Então, a gente depende desses sistemas. Então, a gente precisa entender essa nossa relação com o meio para a gente poder preservar o meio. Né? A gente precisa trazer um pouco, que a gente se afastou muito da natureza, a gente olha nós e eles, né? A gente tem essa bipolaridade, inclusive, na natureza. A gente olha para a natureza com um olhar superior e afastado, mas nós não somos superiores e muito menos estamos afastados, nós fazemos parte disso, né? Então, dita essa coisa mais filosófica, medidas mais pragmáticas que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer para melhorar essa proteção, além dessas ações diárias, é a gente exigir, né? Exigir dos tomadores de decisão, é a gente respeitar as áreas de preservação. Quantos de vocês, quantos de nós já não fomos numa área de proteção ambiental, numa floresta, por exemplo? Eu sou carioca, né? Não moro no Rio já há algum tempo, mas eu sou carioca. Quantas vezes eu já não fui na Floresta da Tijuca e levei uma florzinha para casa? E, tipo, mexi com os bichinhos que estão lá, acabei alimentando. Eu tô falando isso de uma maneira geral, a gente acaba interferindo até onde não é pra gente interferir. Então, começar por ações básicas como respeitar uma área de proteção ambiental, né? E passar a informação adiante. A gente carece hoje de informação de qualidade sendo divulgada. O que mais a gente vê é fake news atrás de fake news. É mentira atrás de mentira, né? Então, é importante que a gente, a partir do momento que nós somos detentores do conhecimento científico, né? A partir do momento que eu estou passando essa informação para vocês, agora vocês são detentores dessa informação também. E vocês, com o embasamento
teórico, com a ciência sendo a base das suas discussões, por que não passar essa informação adiante? Né? Então, essa comunicação falta essa comunicação entre os cientistas e a sociedade, né? Meia culpa por isso, porque os cientistas sempre se colocaram distantes da sociedade. É o momento da gente mudar isso, né? Já passou do momento da gente mudar isso, né? E a sociedade também tem que entender o seu papel nisso tudo. Porque como a gente se coloca tão distante, e os políticos mais distantes ainda, a gente não tem uma conversa entre os 3 grandes grupos, né? Que são os tomadores de decisão, os cientistas, que são aqueles que estão fazendo essas pesquisas, e a sociedade, que é quem vive, né? Quem vivencia essas mudanças, quem está sentindo isso na pele. Então, a gente precisa dessa ponte entre esses 3 grandes grupos. E essa ponte só vai se dar a partir do momento que a gente se permitir comunicar entre si. Né? Isso vai de nós, cientistas, para a sociedade, da sociedade para os políticos, dos políticos para os cientistas e entre nós. Então, isso é extremamente importante também. E assim, a exigência, né? Eu sou uma cientista que mistura ciência e ativismo. Eu não consigo fazer ciência sem ser ativista. Eu acho que faz parte, principalmente, de quem eu sou, porque eu sou uma pessoa que trabalha com mudanças climáticas e pretendo continuar trabalhando e pretendo sobreviver por muitos anos ainda na minha vida. E pretendo ver as novas gerações tendo condição de sobreviver também. E pretendo ver os meus bichos sobrevivendo. Então, eu não consigo me ver, enquanto cientista, numa posição distante do ativismo. E eu acho que a sociedade também precisa enxergar o ativismo como algo necessário. Né? E o ativismo não é aquela coisa, né, que o pessoal fala da gente da universidade, que é coisa da balbúrdia e tudo mais. Não é isso. É a gente exigir os nossos direitos enquanto parte de um todo. Né? E os nossos direitos, eles são não só nossos, mas o direito de todas as espécies de sobreviver e de se manterem no lugar que elas deveriam se manter. Né? Então, acho que o principal é a comunicação, o ativismo e a ação individual mesmo, a gente começar a olhar, a se ver como parte do todo e tentar mudar a forma como a gente consome, né, para a gente poder tentar fazer a diferença de alguma forma. E como ser otimista, né? Foi a última pergunta. Assim, eu não me considero uma pessoa otimista, eu me considero uma pessoa realista, porque eu sou otimista nas ações e pessimista na ciência. Né? Então, quando eu estou fazendo ciência, eu estou buscando, né, da forma mais acurada, mais correta, mais ética e mais com a melhor metodologia possível, eu estou buscando respostas. A partir do momento que eu encontro essas respostas, enquanto ser humano, eu preciso me manter otimista, porque se a gente perde esse otimismo, a gente fica inerte. Né? Tipo, para que eu vou lutar? Para que eu vou lutar por um mundo melhor se já está tudo perdido mesmo? Né? Para que eu vou tentar fazer a diferença se vai acabar a Amazônia? Então, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente tem que se manter otimista nas ações. A gente tem que buscar agir. Mas a gente também não pode deixar de enxergar o que está acontecendo, né? De buscar informação. E muitas vezes, quando a gente busca informação, é tanta informação ruim que acaba deixando a gente meio para baixo. E aí, o meu conselho é dar uma segurada, pega a informação que você já tem, bola uma estratégia de ação para a informação que você já tem e vai para a luta. Mas não se deixa abater com o amante de informação negativa que a gente recebe, porque a gente vai receber muita informação negativa. A gente está vivendo uma era onde as informações estão chegando na hora para a gente. Né? Até pouco tempo atrás não existia isso. Uma coisa acontecia na Amazônia, quando que no Sudeste a gente saberia? Ia demorar, né? Ia ser através de televisão ou através de jornal, ia ser uma coisa mais demorada. Agora, o negócio aconteceu lá no outro lado do mundo, a H1N1, a nova H1N1 acabou de ser descoberta lá na China, a gente já sabe que tem possibilidade de uma nova pandemia. E o negócio ainda está, começando a ser estudado.
Então, esse aporte de informação é muito intenso. Então, a sugestão é: se blinda desse aporte gigante de informação, filtra isso para você se manter com aquele otimismo das ações. Porque a partir do momento que você deixa de ter esse otimismo, você não consegue agir. E esse é o pior cenário que a gente pode ter no momento de crise climática. Muito obrigado, Luiz. Assim, eu achei fantástico toda a sua apresentação, seus comentários, suas colocações. Assim, realmente me tocou muito como pessoa, como ativista também, como biólogo e também, eu achei coincidente, também como herpetólogo, né? Eu achei sensacional sua área de trabalho também, a minha linha de pesquisa que eu vou fazer. Então, eu acho que todo mundo também, pelos comentários aqui, está gostando muito. Acho que foi realmente um sucesso muito grande. Parabéns realmente pelo trabalho e pela força aí nos ativismos também. Eu gostaria de realmente agradecer em nome aqui da organização por ter topado participar dessa iniciativa com a gente, por ter feito essa apresentação maravilhosa. Então é isso, assim, realmente muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço de coração, foi um prazer estar aqui. Aqui tem os meus contatos, né? Eu sempre respondo, eu sou uma pessoa que está sempre online, então se alguém tiver alguma dúvida, que quiser mandar por e-mail, que não deu tempo de responder aqui e tudo mais, pode mandar. No meu Instagram também. O Minha Amiga Cientista é o meu canal de divulgação científica. Ciência Brasileira, eu sou colaboradora, né? Quem não conhece, segue lá, que é bem interessante. Diário Viegas é o meu Instagram pessoal, mas eu também é o pessoal que eu posto coisa de ciência também e de política e etc. E o Cunha Axé é a minha rede de mulheres na ciência, para quem tiver interesse também em conhecer, tá? Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui e até a próxima. Opa, sensacional. Então, pessoal, aqui alguns avisos para vocês, né? A gente acabou de encerrar esse nosso espaço fantástico aqui com a Luísa. A gente vai dar uma pausa, 4h30, a gente aqui vai estar de volta para o nosso último espaço do dia, vai ser uma mesa de conversa, né? Sobre a questão dos oceanos, a crise climática nos oceanos. Quando os nossos convidados chegarem, a gente vai apresentá-los novamente. Fiquem atentos para as listas, a gente vai mandar novamente a lista para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando bastante do nosso evento. Ele está sendo feito com muito carinho e com muita atenção aqui do pessoal do Greenpeace de Fortaleza, pessoal do Fridays for Future Ceará, do Ceará no Clima, e também com o apoio do mestrado, né, do professor Emerson falou, né, o mestrado profissional em climatologia da Universidade Estadual do Ceará, assim como também do Instituto Verde Luz, que está ajudando a gente nesse processo todo. É uma grande coalizão de movimentos aqui para conseguir fazer esse trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostando. E a gente vai dar um tempo, a gente volta daqui a pouco para mais um Espaço Fantástico. Obrigado pela atenção de vocês e até já.